Fala, meu povo! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Contexto Bíblico. O tema da nossa semana é separação igreja-estado. Vem comigo! Na tirinha da semana, vemos uma discussão sobre postagens referente à política no grupo da igreja. A jovem reclama com o gato por ele ter postado assuntos relacionados à política, algo proibido para todos os participantes do grupo. Essa tirinha revela o que acontece em muitos grupos de WhatsApp pelo Brasil. O texto-chave da semana fala sobre a separação que Cristo fez entre igreja e Estado quando disse as palavras: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em 521, com a maior assembleia do Império, a Dieta de Worms, uma brecha se abriu entre igreja e Estado. A posição de Lutero, negando o suposto direito do Estado controlar questões de consciência, foi o start para a separação entre religião e política. O imperador Carlos V passou a perseguir Lutero para acabar com a reforma, mas 8 anos depois, o movimento da reforma protestante estava ainda maior. Assim, em 1529, na Assembleia de Espira, muitos príncipes que haviam estudado os ensinos de Lutero arriscaram suas vidas para que a liberdade do povo de publicar e estudar a Bíblia fosse garantida. É interessante perceber que tanto os fariseus nacionalistas quanto os globalistas se uniram para tentar forçar Jesus a tomar partido em assuntos políticos. Mas Jesus não tinha medo da opinião pública. Ele respondia às perguntas de forma tão direta que desarmava e silenciava seus críticos. Foi assim que aconteceu na primeira pergunta que fizeram sobre o pagamento de impostos. Mas Jesus era capaz de lidar com as perguntas difíceis, transitando em debates contemporâneos sem tomar partido político. Nós precisamos buscar ser a imagem de Cristo para que, com sabedoria, possamos nos posicionar sem tomar lado político. Paulo ensina em Romanos 13 que Deus requer submissão até mesmo a governos corruptos, mas essa submissão tem limites. Devemos obedecer quando for possível, tanto à lei de Deus quanto às do governo, mas se as duas entram em rota de colisão, devemos aceitar que a lei de Deus é suprema. Na época das eleições, parece que esquecemos todo esse contexto e mergulhamos nas posições políticas a ponto de polarizar a igreja. É interessante perceber que muitos gastam mais tempo e energia defendendo seus candidatos do que pregando o evangelho. Como podemos ter equilíbrio em nosso comportamento quando falamos de política? Vamos ver como o momento hipertexto da semana nos ajuda a responder essa pergunta. O primeiro texto nos ensina a ser submissos às autoridades, desde que não contrariem a lei de Deus. O segundo texto diz que em decisões difíceis, o importante é obedecer a Deus. No terceiro texto, Jesus deixa claro que o seu reino não é deste mundo. O quarto texto diz que é Deus quem constitui as autoridades. O quinto texto nos ensina a respeitar as autoridades, estando prontos para praticar o bem. O sexto texto nos exorta a orar pelas autoridades. O penúltimo texto mostra a realidade de que Deus está no controle da história. O último texto fala que Deus tem o domínio sobre reis e impérios. Todos esses textos se conectam com o texto-chave da semana, pois confirma nossa posição de separação entre igreja e Estado. Se liga na palavra da rede semântica dessa semana. A palavra é Estado. Então, faça aí as suas conexões, escolhendo as suas palavras e frases para comentar na sua classe.
À medida que a reforma protestante avançava, a separação entre igreja e Estado passou a ser estabelecida. Ao separar igreja e Estado, Jesus deixou claro a função de cada uma. A missão da igreja é de proclamar a verdade e defender a liberdade religiosa. A função do Estado é proteger as relações entre pessoas, garantindo os direitos individuais, suprir o mal e manter a ordem. Um partido ou governo é capaz de resolver o problema do coração humano e, portanto, nosso esforço deve ser para que Jesus volte o quanto antes. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui o seu joinha, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para ser notificado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, beleza? Então você já sabe, comente aqui embaixo contando para nós o que você achou de mais interessante na lição dessa semana e nos encontramos na semana que vem. Até mais, tchau!